Boa noite, calouros de Engenharia da Computação. Meu nome é Jonatas, eu sou sócio da Invento e a gente está começando a trabalhar com a internet das coisas. Eu estou me apaixonando muito por isso e o Janderson pediu para mim gravar esse vídeo falando um pouco sobre isso. Então, a internet das coisas nada mais é do que qualquer coisa que pode se conectar na internet e pode estar ganhando vida. Então isso pode ser um sensor, pode ser um botão, pode ser um método de entrada ou pode ser uma simples informação. Então, no mundo da internet das coisas, a ideia principal é gerar muitos dados e gerar muitos dados específicos e granulares sobre cada sensor e usar esses dados para alguma coisa. Então, estão sendo gerados um volume de dados muito grande agora, depois que a internet das coisas começou a interagir no mundo real, e esse número só tende a aumentar. Por exemplo, existem modelos agora para você trabalhar com estações meteorológicas usando um conceito distribuído. Então, ao invés de ter só uma estação na cidade, por exemplo, da Sanepar ou de algum órgão específico, então as pessoas podem ter as suas próprias estações meteorológicas e contribuir para um sistema ser muito mais inteligente, eficiente e apurado. Então, por exemplo, tem o Raspberry Pi, ele é um microcomputador, isso aqui é uma placa-mãe, então tem um SD card, tem saída de entrada de vídeo, entrada de áudio, saída de áudio, 2 USBs, um cabo de rede, aqui até tem uma camerazinha que você pode comprar, um módulo à parte. E esse computador, ele tem, o mais legal dele são todos esses pontinhos aqui, ó. Então cada uma desses pinos pode estar conectado a alguma coisa externa, algum sensor externo, e é um computador barato, custa $35. A primeira versão desse computador até hoje, na primeira versão desse computador eles venderam 2,5 milhões de cópias. Essa já é a versão B, que tem 512 MB de memória RAM. Então esse computador, por exemplo, existem sistemas operacionais para simplesmente você criar um Xbox Media Center na tua casa, para você assistir filmes pela internet, para você chipar uma espécie de um Google TV. Existem uma série de outras versões, por exemplo, que podem controlar uma fábrica de cerveja ou ainda fazer outras coisas, como mesmo receber os dados de uma estação meteorológica e contribuir para um sistema maior. Então, esse sistema ele é muito legal, ele é muito eficiente, porque ele está usando um hardware embarcado. Porém, eu tenho um sistema operacional por trás, e o sistema operacional facilita você trabalhar com essas ideias. Eu tenho aqui, por exemplo, um Arduino ele é um pouco menor, esse aqui é um Arduino Nano, então essas pontinhas aqui também, esses pinos aqui também são para conectar sensores externos. Eu tenho aqui, por exemplo, um transmissor e um receptor de rádio FM. Isso aqui é um transmissor de frequência modulada, então eu posso transmitir informações sem usar a internet, com mais potência que o Bluetooth, sem usar o Wi-Fi e sem precisar de nenhum dos dois. Então eu posso, por exemplo, colocar um Arduino lá na minha piscina, recebendo a temperatura, e conectar num Raspberry que está lá dentro da minha casa, recebendo e controlando outras ideias da minha casa ou mesmo de outras coisas. Tenho sensores, por exemplo, o higrômetro, um sensor de umidade, que você pode colocar na terra, você pode usar ele. Eu tenho aqui, por exemplo, uma boia digital, é uma boia, ela chega aqui, true, saiu falso. Então é bem simples o conceito, você pode aplicar para uma série de componentes. Esse é um componente à prova da água, por exemplo. Então, com isso é possível trabalhar com elementos da internet das coisas para N módulos. Na minha empresa, por exemplo, a gente fechou um negócio agora com a Free Sport, aqui de Francisco Beltrão, que é uma academia onde eles têm uma piscina térmica para natação. Então eles trabalham com uma caldeira e o rapaz tem que ir às 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para alimentar o fogo, para ter certeza que às 6 horas da manhã, a hora que começa a primeira aula de hidroginástica,
a temperatura da água está perfeita para as pessoas não sentirem frio dentro da água tão cedo. Então a nossa ideia é colocar agora um medidor de temperatura dentro da água, colocar um medidor de temperatura dentro da caldeira e trabalhar com a eficiência energética, criando inteligência e sabendo qual que é a melhor maneira de alimentar o fogo. Então, pessoal, a internet das coisas não é só isso, é você lidar com os dados e trabalhar não só conectando as coisas, mas dando sentido para isso de uma forma que seja viável economicamente. Esse é o meu recado, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais.